Olá, no ar o seu Conexão, programa que aborda os principais assuntos que tramitam nas casas legislativas federais. Todas as decisões tomadas lá em Brasília refletem aqui no nosso dia a dia. E começou ontem o horário eleitoral gratuito. No primeiro turno, a propaganda vai até o dia 2 de outubro. Veja como funciona. Os 26.073 candidatos terão 45 dias para apresentar suas propostas aos eleitores. Os programas dos partidos vão ocupar 1 hora e 40 minutos, divididos em 2 horários de 50 minutos, de segunda a sábado. No rádio, a campanha começa às 7 da manhã e ao meio-dia. A TV terá propaganda eleitoral à 1 da tarde e às 8h30 da noite. Às terças, quintas e sábados, haverá campanha para presidente da República e deputado federal. Às segundas, quartas e sextas, fazem propaganda os candidatos a governador, senador, deputado estadual e distrital. Metade do tempo será ocupada com a campanha presidencial. A partilha entre as coligações foi feita pelo TSE, de acordo com a representação de cada partido na Câmara dos Deputados. Ficou assim. Coligação com a Força do Povo, 11 minutos e 24 segundos. Coligação Muda Brasil, 4 minutos e 35 segundos. Coligação Unidos pelo Brasil, 2 minutos e 3 segundos. Partido Social Cristão, 1 minuto e 10 segundos. Partido Verde, 1 minuto e 4 segundos. Partido Socialismo e Liberdade, 51 segundos. Partido Social Democrata Cristão, 45 segundos. Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, 47 segundos. Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, 45 segundos. Partido Comunista Brasileiro, 45 segundos. E Partido da Causa Operária, também 45 segundos. O TSE também dividiu entre os partidos 30 minutos diários. Esse tempo será usado para a inserção de programetes nos intervalos das emissoras de rádio e televisão, de segunda a domingo. Ainda sobre as eleições, a coligação Unidos pelo Brasil, encabeçada pelo PSB, anunciou agora à tarde o nome de Marina Silva como substituta de Eduardo Campos para a corrida presidencial. O Brasil precisa definir um projeto para realmente acabar com a escravidão. A Comissão de Direitos Humanos do Senado debateu esse assunto na última segunda-feira em audiência pública. A reunião também homenageou o abolicionista Joaquim Nabuco, que teve seu nome inscrito no livro dos Heróis da Pátria. A audiência contou com a presença de netos e bisnetos de Joaquim Nabuco. Para os abolicionistas, que eram pensadores como Joaquim Nabuco e André Rebouças, a abolição não era só emancipar a raça negra, como eles falavam naquela época. A abolição era emancipar o país. Porque, dizia Joaquim Nabuco, não é só o escravo que se degrada com a escravidão, o senhor se degrada com a escravidão, o país se degrada com a escravidão. Os participantes criticaram o número crescente de mortes violentas entre jovens negros, reclamaram do que acreditam ser uma insensibilidade do país para as questões étnicas e alertaram para o aumento no registro de casos de injúria racial. Dados de 2012, aqui do Distrito Federal, demonstram que houve 420 denúncias de injúria racial registradas pela Polícia Civil. Um número recorde, de certa forma assustador. Em razão das políticas afirmativas e tantas conquistas, possivelmente a comunidade negra está mais propensa a denunciar as agressões que sofre. O que se prevê, o que se antecipa, é que essas questões do crime racial vai aumentar, essa violência vai aumentar. O racismo não acabou. Não adianta, então, acabar com a escravidão. Política pública de Estado tem sido insuficiente para acabar com o racismo. As políticas de ação afirmativa foram defendidas pelos participantes como uma forma de concluir o processo de abolição, que para eles, até hoje, 126 anos depois da assinatura da Lei Áurea, ainda não se completou. 14 de maio de 1888, de manhã, as pessoas ainda comemoravam nas ruas do Rio de Janeiro.
Esse dia seguinte é o dia mais longo do Brasil. Ele nos alcança hoje, aqui agora, nas favelas, nas cadeias. É o dia que está aí. Portanto, aquele vaticínio de Nabuco de que a escravidão nos perseguiria há muito tempo está aí. As pessoas se dizem contra cotas para negros, sem perceber que só se entra na universidade com cotas, em geral cotas financeiras. Você compra a vaga porque pode pagar uma boa escola ao longo da sua educação de base. Imagine se a gente colocasse para valer no futebol o que a gente coloca para valer na universidade. Você tem que ter dinheiro para comprar uma vaga nas boas universidades porque precisa passar por uma boa escola. Quantos gênios a gente não teria perdido no futebol? Logo, quantos gênios a gente não perdeu na cultura? Nabuco acreditava que grande parte dos problemas enfrentados pela sociedade brasileira atribuía-se à escravidão e que acabar com ela era mais importante que qualquer mudança no âmbito político. Nesse sentido, ele disse que o verdadeiro patriotismo é o que concilia a pátria com a humanidade. Nabuco faleceu em 1910 e após 104 anos ainda temos que combater a escravidão no nosso país. Evoluímos pouco. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal deve votar nesse segundo semestre o projeto de lei que isenta dos impostos de importação dos instrumentos musicais comprados no exterior por músicos profissionais. A proposta tramita há 10 anos no Senado e pode finalmente sair do papel. Uma lei afinada com a produção musical no Brasil é o que propõe um projeto que isenta músicos profissionais do pagamento do imposto de importação na compra de instrumentos no exterior. Importando, pagando os tributos todos que o Brasil cobra, ficaria caríssimo. Então, na verdade, essa isenção é justamente para estimular. Rodrigo Bezerra tira o sustento das notas musicais e já deu aulas na Escola de Música de Brasília. Ele gostou da ideia. Um instrumento dessa qualidade aqui, que é um instrumento feito na Coreia, custa quase 3 vezes o preço do que ele custa lá fora, aqui no Brasil. E o músico lá fora ganha mais que aqui, então é realmente injusto o que acontece com a gente aqui. Então eu acho excelente. O projeto de lei número 56, de 2004, isenta orquestras e músicos profissionais do imposto de importação na aquisição de instrumentos fora do país. O benefício se estende à compra de partes e de acessórios musicais. Para ter direito à isenção, o interessado deve comprovar a atividade profissional apresentando a carteira de músico. Além disso, o instrumento ou acessório não pode ter similar fabricado no Brasil. É aí que o projeto desafina. Desde 1989, Kesser Lima faz a pós-produção, os acertos finais, em discos de artistas famosos, como Zezé de Camargo e Luciano, Bruno e Marrone e Zeca Pagodinho. Há 10 anos, ele é o preferido de Ivete Sangalo. Músico experiente, Kesser considera a inclusão do termo similar um entrave ao sucesso da proposta. Não simplesmente, é um instrumento importado, mas ele é o quê? É um sintetizador? Tem um sintetizador no Brasil? Não. Né? Não esmiuçou para entender o que é essa diferença que faz o músico querer comprar um instrumento importado. Não é só pelo fato dele ser fabricado em outro país, é porque ele tem recursos, né, sonoros e de expressão que, infelizmente, o dito similar nacional não tem. Outra nota, fora do tom, é a questão da assistência técnica. Bernardo Brito é luthier e representante técnico, no Brasil, das maiores fabricantes de instrumentos do mundo. Ele prevê problemas na manutenção do que for comprado fora do país. Uma pessoa que compra um instrumento lá fora, o instrumento sofre alguma avaria durante a viagem, ou já comprou um instrumento avariado e ele não tem como consertar através da garantia que lhe foi dada lá na origem, né?
Então aqui ele realmente vai ter essa dificuldade, vai ter que nos procurar e vai ter que pagar pelo serviço. Líder da banda Plebe Rude, de grande sucesso nos anos 80, Felipe Seabra vê outro descompasso no projeto. O texto prevê que os músicos só podem fazer uma compra no exterior a cada 36 meses. Durante esse prazo, o instrumento não pode ser revendido. Se isso acontecer, o artista precisa recolher o imposto que não foi pago, com valores atualizados. Quem compra uma casa através da Minha Casa Minha Vida não pode revender durante 10 anos. Mas aí é um pouquinho mais fácil você fiscalizar. Mas um instrumento particular, sabe, colocando na internet para vender, eu não sei como... Eu acho que é impossível fiscalizar isso. Curiosamente, quem poderia sair mais prejudicado gostou da melodia do projeto. Desde 1983, Marcos Araújo tem uma loja de instrumentos musicais, de nível profissional. Ele não acredita que a proposta poderá prejudicar o faturamento. As lojas de instrumentos musicais, elas dependem muito mais do músico amador, do amador exigente, do iniciante, do que do músico profissional. A porcentagem de músicos profissionais que entram dentro de uma loja de instrumento musical e compram um instrumento de alto nível é muito baixa. Então, assim, não acredito nisso não vai atrapalhar não. O músico no Brasil, ele sofre, né? Assim, o instrumento de boa qualidade, o valor é alto, os ganhos são poucos, os instrumentos são caros. Então, assim, isso vai ajudar muito. O Congresso Nacional estuda a possibilidade de estender o prazo para o fim dos lixões. A Lei de Resíduos Sólidos é de 2010 e determinou o prazo de 4 anos para os municípios acabarem com os lixões de todo o país. Mas isso não aconteceu. Pelo visto, a política de resíduos sólidos esbarrou na nossa falta de desenvolvimento. Veja agora na reportagem de Paula Bittar os malefícios dos lixões à nossa saúde. Os lixões a céu aberto atraem ratos, baratas, moscas e mosquitos, entre outros, trazendo consequências à saúde da população. Entre as doenças que podem ser transmitidas estão diarreias infecciosas e parasitoses. A lei que criou a Política Nacional de Resíduos Sólidos é de 2010 e deu prazo de 4 anos para que os municípios dessem fim adequado ao lixo. E ainda assim, a maioria das cidades não cumpriu a regra. Até mesmo em Brasília, o lixão da Estrutural continua em funcionamento, contaminando solo e fontes de água da capital e oferecendo risco de explosão pelos gases emitidos com a decomposição do lixo. Agora, prefeitos negociam uma solução com o Congresso Nacional. Por telefone, o deputado Manuel Júnior explicou que vai tentar incluir uma emenda em alguma das medidas provisórias que estão em análise no Congresso, estendendo o prazo. O que nós estamos propondo é um prolongamento de prazo de até 8 anos. Isso não significa que sejam os 8 anos, mas até 8 anos, para que a União, os estados e municípios sejam copartícipes numa solução exequível capaz de enfrentar esse problema, que é um problema de todas as nossas cidades e também do campo. Até o momento, a informação do Ministério do Meio Ambiente é que o governo não vai estender o prazo, deixando essa negociação a cargo dos parlamentares. Este promotor do meio ambiente de Brasília acredita que a situação chegou ao ponto atual não por falta de tempo, mas por falta de informação dos gestores. O prazo era bastante razoável. Ocorre que muitos municípios não detinham nem informação a respeito de que providência tomar. Isso a gente sabe porque existe no Ministério da Saúde um setor que faz o levantamento dos municípios que têm ou não redes de saneamento, que têm ou não coleta de lixo, etc. E esses municípios sequer respondiam a essas consultas para o mapeamento ao Ministério da Saúde. Então, menos ainda contratar uma consultoria para se fazer o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, que era a condição para que o governo federal fornecesse recursos.
E essa queda de braço entre ambientalistas e prefeitos foi motivo de uma reunião na Câmara Federal. A discussão é intensa. A Frente Parlamentar Ambientalista da Câmara se reuniu para discutir essa pressão. O diretor do SOS Mata Atlântica, Mário Mantovani, apresentou argumento completamente contrário. Aquilo que foi combinado de prazos tem que ser cumprido porque é uma garantia para toda a sociedade. A questão do lixo é muito séria, né? Para deixar só na mão de prefeito ou deixar na mão de governo. Nós queremos que a sociedade participe disso, com as coletas seletivas, com as associações de catadores, inclusive do ponto de vista da saúde pública. A gente viu que não é real, né? Que não tem recursos, também não é real. Nós vimos hoje aqui a apresentação de que tem muitos recursos. O que nós precisamos é ter um movimento dos governos do estado, do governo federal, da sociedade cobrando para isso. A queda de braço entre os ativistas e os municípios se refletiu entre os deputados da Frente Parlamentar Ambientalista. O deputado Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, concorda com os prefeitos. Esse prazo não há como se executar, isso é uma constatação por uma série de razões. Primeiro, porque isso não é prioridade no âmbito da municipalidade, do poder local. Raramente um gestor coloca isso com a prioridade. Segundo, não há recursos e quando esses recursos existem, eles são mal orientados na sua aplicação. Então acho que é preciso um conjunto de ajustes no sentido de tentar tornar mais eficaz essa política de superação dos lixões a céu aberto. O coordenador da frente, o deputado Sarney Filho, do PV do Maranhão, não concorda. Isso é uma questão complicada, porque se você começa a flexibilizar ou a falar que vai prorrogar, você pode até fazer com que essas prefeituras elas relaxem na sua obrigação. A Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara Federal realizou audiência pública para debater uma prática comum nas emissoras de rádio e TV, mas que, segundo a OAB e o Ministério Público, é ilegal. É a terceirização da grade horária de programação, especialmente para igrejas e canais de televenda. Segundo especialistas, a comercialização desse espaço contraria a Constituição, pois os canais de rádio e TV são concessões públicas. O Ministério Público Federal anunciou na Câmara que vai investigar a prática de algumas emissoras de rádio e TV que estão arrendando horários a terceiros. Ou seja, no lugar de programação própria, informativa, cultural e de entretenimento, elas vendem parte da grade horária para igrejas ou empresas de televenda. Segundo denúncia feita durante a audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia, algumas emissoras negociam mais de 90% de sua programação para entidades religiosas. O Procurador Regional da República, Domingos Silveira, disse que a fiscalização do Ministério das Comunicações é falha, pois é rígida em aspectos técnicos e inexistente quando se trata da venda de espaços nas emissoras. Ele defendeu uma investigação abrangente sobre a prática. Levarei ao GT de Comunicação Social e ao Procurador Federal de Direito Cidadão para tentarmos desencadear no país todo, já que o Ministério Público Federal está em todas as cidades significativas desse país, um esforço de levantar essas ilegalidades. A deputada Luísa Erundina, do PSB de São Paulo, que pediu o debate, lembrou que a Ordem dos Advogados do Brasil aprovou parecer jurídico condenando o arrendamento de espaços nas emissoras de rádio e TV. Ela afirmou que algumas TVs venderam praticamente toda a sua grade de programação. Recentemente, a CNT vendeu 22 horas da grade de programação por dia a uma única igreja evangélica, o que fere a pluralidade religiosa e fere e desrespeita a legislação que proíbe esse tipo de prática. Para Bia Barbosa, do coletivo Intervozes, quem mais perde com a venda dos espaços é o público, que não tem acesso a uma boa programação educativa e cultural, como prevê a Constituição. A finalidade de uma emissora de radiodifusão é atender o interesse público. E quando a grade dessa emissora começa a ser comercializada para atender os interesses econômicos dos donos dessas emissoras concessionárias, a última coisa que interessa é a programação que vai passar ali. Interessa quem paga mais e quem pode ocupar aquele espaço. Já o deputado Júlio Campos, do Democratas do Mato Grosso, disse que o arrendamento não é ilegal. Para ele, essa é a única forma de sobrevivência para aquelas emissoras que não recebem publicidade dos grandes anunciantes. Hoje, um dos grandes faturamentos da sobrevivência de uma emissora de rádio, em especial das emissoras de televisão do interior brasileiro, é
alocação desses espaços para as igrejas evangélicas e os segmentos religiosos, que ocupam um espaço morto, ou seja, geralmente de 11 horas da noite, à meia-noite, para frente até 6 da manhã, quando não há uma programação que tenha um retorno comercial. Política, religião e futebol tem tudo a ver com as grades de programação das emissoras comerciais. Depois, dizem que esses assuntos não se discutem. A lei da ficha limpa é finalmente testada em uma eleição nacional. A lei, que foi fruto de uma mobilização popular, está em vigor há 4 anos e prevê 14 hipóteses de inelegibilidade. Saiba mais detalhes agora na reportagem de Jaciene Alves. A Lei da Ficha Limpa é resultado de uma grande mobilização social em todo o país. Com o apoio do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, foram coletadas mais de 1 milhão de assinaturas, entregues à Câmara dos Deputados. Foi um apoio importante para que o Congresso analisasse o projeto de lei com o objetivo de impedir candidato ficha suja de concorrer às eleições. O ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Torquato Jardim, destaca que a maior contribuição da lei foi proibir pessoa condenada em segunda instância por um grupo de juízes de disputar as eleições. É uma inovação importante, porquanto quebra o mito da presunção de inocência em caráter absoluto. Ou seja, em relação a cidadãos que queiram exercer mandato eletivo, representar a sociedade politicamente, eles têm retirada deles essa presunção absoluta e ficam sob suspeita, entre aspas, por assim dizer, pelo tão só fato de haver uma condenação em segundo grau, ainda que não definitivo. Até agora, o Ministério Público Eleitoral já impugnou mais de 1.800 candidaturas em todo o país, cerca de 20% delas com base na Lei da Ficha Limpa. Número que deve aumentar até o dia 21 de agosto, quando termina o prazo para a Justiça Eleitoral julgar os registros de candidatos. O advogado Marcelo Lavener, do Movimento contra a Corrupção Eleitoral, acredita que a lei pegou e vai ajudar a barrar candidato ficha suja. Foi muito bem recebida pela Justiça Eleitoral, pelos eleitores, pelos partidos políticos. Os próprios partidos políticos fazem uma seleção de seus candidatos. Quando o partido sabe que tem um candidato que é ficha suja, diz a ele, muitas vezes se opõe a que ele seja candidato, de modo que a lei pegou, a lei está em vigor, a lei tem suas consequências positivas para a nossa eleição e vai ter as suas consequências positivas nas próximas eleições desse ano de 2014. A lei prevê 14 hipóteses de inelegibilidades. São condutas que impedem a pessoa de se candidatar por um período de 8 anos. Para o deputado Afonso Florense, do PT da Bahia, a Lei da Ficha Limpa foi uma conquista da sociedade. A partir dela, nós vamos continuar a aperfeiçoar a legislação de controle social do gasto público para que a democracia brasileira sofra pouco ou não sofra. Temos que tirar a influência do dinheiro na política. O líder do PSDB, deputado Antônio Embaçaí, disse que a lei é um marco e servirá de exemplo a outros movimentos sociais. Primeiro que ele inibe aquela pessoa que cometeu um equívoco de se apresentar, né? Isso é uma coisa importante. Segundo, aqueles que são mais audaciosos, ousados, que fizeram coisas equivocadas no passado, mas está lá o registro. Então, esses que se apresentaram agora estão registrados e serão expurgados desse processo eleitoral. E além da ficha suja, outra regra pode impugnar não só as candidaturas, mas as chapas inteiras. A chapa proporcional de partido ou coligação que não apresentar pelo menos uma candidata mulher para cada 2 candidatos homens vai ser excluída da corrida eleitoral. O objetivo é reforçar a participação feminina na política brasileira. As mulheres são 50% da população, mas estão subrepresentadas no Congresso. Dos 513 deputados, apenas 45 são mulheres, menos de 9%. Das 81 vagas no Senado, apenas 9 são ocupadas por senadoras, o que dá apenas 11%. Desde 2007, a lei obriga partidos e coligações a ter pelo menos 30% de candidaturas do sexo feminino. Mas até 2010 isso não era respeitado. Agora será a primeira vez que a Justiça ameaça derrubar a chapa que não tiver 1/3 de mulheres.
é importante que nós também avancemos na igualdade de direitos no que diz respeito ao tempo de televisão, no que diz respeito ao financiamento das campanhas, porque senão nós temos a nominata, assegurado na nominata pelo menos 30% dos mesmos sexos, mas o machismo que impera nesse país, ele vai se expressar na desigualdade das condições para que nós possamos ter as mesmas condições dos homens na disputa eleitoral. O Ministério Público diz que vai impugnar o documento que atesta a regularidade dos atos partidários quando não for preenchida a cota de mulheres. Se a Justiça Eleitoral seguir este entendimento, terá que impedir essas chapas e coligações de concorrer às eleições de outubro. O tempo que os partidos disponibilizam, um percentual dele tem que ser dedicado às campanhas de equidade de gênero no mundo da política. E o segundo é o fundo partidário. Um percentual do fundo partidário, ele tem que ser aplicado em campanhas de equidade de gênero, para que nós possamos dar igualdade de condições e possamos eliminar com a subrepresentação que as mulheres têm no parlamento. E nós ficamos por aqui. Um bom restinho de quarta e uma ótima quinta para você. Tchau!